Seguindo aqui, vamos resolver agora o exemplo 5, né? Ainda abordando leis de Newton no movimento circular, só que agora também combinando com atrito, né? Então, olha só, o problema é o seguinte. Um automóvel faz uma curva circular, plana e horizontal de raio de 50 metros, certo? Sabemos que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista vale 0,8, qual o módulo da máxima velocidade com que esse automóvel pode fazer essa curva sem derrapar? Né? Adote gravidade como 10 metros por segundo. Então, a figura embaixo ela já faz uma representação aqui das forças que atuam sobre o automóvel, né? Uma vista aí lateral, ok? Se você, então, identificadas as forças, certo? Se a gente analisa aqui o eixo Y, a gente vai verificar então que não há movimento no eixo Y, então força normal vai ser igual a força a peso. E no eixo aqui que eu vou chamar de eixo radial, certo? Como esse carro ele vai realizar um movimento circular, ou pelo menos não completamente, mas no trecho em que ele faz a curva, vai ser circular, certo? O próprio enunciado aqui fala, não, curva circular, tá? Como ele vai realizar então essa curva circular, deve ter uma força que faz o papel da resultante centrípeta, responsável por gerar uma aceleração centrípeta, que por sua vez vai mudar a orientação do vetor velocidade, certo? Ponto. Na própria figura já está indicado aí qual é essa força. Vai ser a força de atrito. Né? Se você quer que ele realize a curva e ele não deslize, então significa que você quer que exista ali um atrito, e esse atrito é o atrito estático. Porque se fosse o atrito cinético, o pneu ia derrapar. Né? Lembra quando você tem uma superfície sobre a outra? Se há um deslizamento de uma superfície sobre a outra, isso é atrito cinético. Se não há um deslizamento de uma superfície sobre a outra, isso é atrito estático. Então, nesse contexto, como você quer saber a velocidade para esse pneu do carro ele não deslizar sobre a superfície, esse não deslizar, então atua um atrito estático, ok? Então, beleza. Vamos agora voltar ao problema, vamos seguir lá o protocolo, né? Então, o primeiro passo é coletar os dados. Vamos coletar os dados. Então, resumindo aqui, esses são os dados, né? Tem um raio, tem o coeficiente de atrito estático, tem a gravidade que quer saber a velocidade máxima, tá? Fazendo aqui um desenho, né? Então, aqui é um trecho da curva que o automóvel vai fazer, certo? Então, num primeiro momento, né, o automóvel visto de cima vai estar aqui, num segundo momento ele vai estar aqui, né? Quando ele está aqui, ele vai ter uma velocidade que vai ter essa orientação, quando ele está aqui, ele vai ter uma velocidade que vai ter essa orientação. Como muda a orientação, né, existe aqui uma força centrípeta, né, apontando aqui para o centro dessa curvatura, uma força centrípeta responsável por gerar de novo uma aceleração centrípeta, que por sua vez é o que faz a orientação da velocidade mudar, tá? Estou repetindo isso porque eu quero que isso fique bem claro para vocês, ok? Nesse contexto, quem é que faz o papel da força centrípeta é a força de atrito estático, certo? Então, tendo uma visão geral do problema, né, vamos agora ao próximo passo, né, depois de ter coletado os dados, que é analisar cada eixo do problema, tá? Vou ter aqui, analisando as forças que atuam sobre o automóvel, verificamos que, né, primeiro vamos fazer aqui uma análise do eixo, vou colocar aqui no eixo Y. No eixo Y só tem a força normal e a força peso, certo? Como não há movimento nesse eixo, então a gente pode concluir que ele está em repouso, logo a força resultante nesse eixo ela tem que ser zero, certo? Nesse sentido, a força normal, ali vou colocar N, vou colocar assim Fn, tá? Porque às vezes o N maiúsculo ali da força confunde com o N da unidade, tá? Então a força normal vai ser igual ao peso, força normal então é massa vezes a gravidade. Guarda essa informação, tudo bem? Agora vamos analisar aqui o que eu vou chamar, né? Que eu tenho chamado aí nos vídeos de eixo. Peraí, deixa eu consertar aqui, colocar a cor de eixo radial, tá? Que é o eixo que representa aí a direção da onde atua, né, a resultante centrípeta, a força centrípeta. Nesse eixo radial é o eixo que a gente vai aplicar
a condição para o objeto estar em movimento circular, né? Quando ele está em movimento circular é porque isso é causado por alguma força que faz o papel da resultante centrípeta, que a gente já conhece. Certo? Nesse contexto, a força centrípeta é a força de atrito estático, vai ser igual a mv² sobre r. Como eu quero saber a velocidade máxima aqui, ó, que ele pode estar passando pela curva para ela não deslizar, e eu estou tratando aqui de um atrito estático, lembra que atrito estático ele é um valor que vai de 0 até um valor máximo. Então, se eu quero saber a velocidade máxima, ela vai ser máxima quando o meu atrito estático também for máximo, né? E aí cabe você lembrar da expressão do atrito estático máximo, né? Lembre-se que força de atrito estático máximo, vou colocar uma anotação aqui no canto, ó. A força de atrito estático máximo ela é dada pelo coeficiente vezes a força normal, tá? Aí vou pegar essa informação e vou jogar aqui, ó. Então, essa força de atrito estático aqui vai ser máxima quando ela for igual a esse resultado aqui, certo? Então, vou trocar por essa informação. Aí a gente vai combinar aqui algumas informações. Por exemplo, no eixo Y, eu sei, vou chamar isso de equação 1, quanto que vale a força normal. No eixo radial, eu descobri essa relação aqui, certo? Eu vou chamar aqui de equação 2. Então, combinando aqui. Então, combinando a equação 1 e a equação 2, a gente conclui que, vou colocar aqui, ó, coeficiente de atrito estático vezes mg, né, que é o valor da massa, da força-peso, né, perdão, igual a mv ao quadrado. Esse v já vai ser o v máximo. Esse v vai ser o v máximo porque eu já estou usando o atrito estático máximo sobre R. Daqui você verifica que a massa simplifica. Então, eu tenho que a minha velocidade máxima vai ser então a raiz quadrada do raio vezes o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Ok? E aí o que tem interessante com essa resposta? Né? A gente está resolvendo aqui de forma literal, né? Que a velocidade máxima para o carro conseguir realizar a curva não depende da sua massa. Então, se for um automóvel, ou se for um caminhão, ou uma moto, né, eles vão ter que passar com, no máximo, esse valor de velocidade para eles conseguirem realizar essa curva sem ter derrapagem, né? Então, na sinalização de trânsito, quando o cara ele coloca essa informação, né, da velocidade máxima permitida naquele trajeto e logo após tem uma curva, né, esse é um resultado que independe da massa do veículo, né? Então a gente verifica isso aqui imediatamente pelo resultado, né? Agora, com essa informação é só substituir pelos dados do problema. Então, vou colocar aqui, ó, velocidade máxima é a raiz quadrada do raio. Aí vem aqui nos dados, ó, o raio vale 50. O coeficiente vale 0,8 e a gravidade vale 10. Então, 0,8 vezes 10, 8. 8 vezes 50, 400. Raiz quadrada de 400, tá? 20 metros por segundo. Que você, convertendo isso para km por hora, isso vai me dar uma velocidade máxima de 72 km por hora. Então, essa é a velocidade máxima permitida para esse raio, né, de 50 metros, de maneira que o veículo não derrape. Ok? Então, a gente conclui aqui a questão. Espero que você tenha entendido.